Olá, convidamos você para assistir esse trabalho realizado pelos alunos do ensino fundamental da Escola Estadual Deputado João Evaristo Curvo. Este projeto contou com alunos do 6º ao 9º ano e com professores da nossa escola. Aqui falaremos sobre o vírus da Covid-19, seus sintomas, transmissão, suas variantes, os problemas sociais causados pela pandemia e a importância da vacinação no combate a ele. Como o coronavírus está organizado. Em volta do vírus, temos as espículas. É a proteína que se acopla às células humanas e as abre para que o patogênio entre. Dentro do vírus, temos o RNA. É o material genético do vírus que guarda toda a informação de como ele deve se reproduzir e ser montado. Temos também um envelope. Proteínas pequenas se juntam para formar um envelope, a esfera que envolve e protege o RNA viral. Temos também a hemaglutinina esterase, ajuda a espícula a destruir proteínas do hospedeiro para entrar nas células. Sem protofírus, feito pelo Tarcísio Fernandes. Sintomas mais comuns são febre, tosse seca e cansaço. Quais são os sintomas da Covid? Como se prevenir? Para evitar a propagação do vírus, você tem que lavar suas mãos frequentemente com sabão. Se você estiver em casa, se você não estiver em casa, se não tiver esse meio de lavar a mão com sabão ou com água, use álcool ou álcool em gel mesmo. Mantenha o distanciamento da pessoa que estiver ao seu lado, pelo menos 1 metro de distância. Use a máscara do jeito correto. Você pode usar o de pano ou a descartável, mas você tem que trocar ela em 2 horas. Ao tossir ou espirrar, cubra a boca e o nariz dobrando o braço assim. Se não for possível fazer isso, o espirre em um lenço e diretamente taque ele fora. E como usar a máscara? Você poderá usar a máscara assim. Nunca pegue nessa ponta aqui da máscara. Sempre pegue no elástico delas. O mesmo vale para descartável. Mesmo que tenha esse ferrinho, você tem que usar ela assim. E não pode usar máscara assim, nem assim, tem que ser assim. Porque se você usar daqueles outros jeitos, assim ou assim, não te protegerá do coronavírus. Então use a máscara da forma certa, sempre segurando aqui no elástico. Primeiro eu vou falar como o Covid é transmitido. Ele é transmitido através de tosse, espirros e também compartilhamento de objetos. E agora eu vou falar dos sintomas mais comuns. Os sintomas mais comuns são febre, tosse seca e cansaço. Já os sintomas menos comuns são dores e desconforto, dor de garganta, diarreia, conjuntivite, dor de cabeça e perda de olfato ou paladar. Já os sintomas mais graves é dificuldade de respirar ou falta de ar, ou aí também dor ou pressão no peito e perda de falar ou movimento. Eu sou o professor Cícero Guilherme da Silva. Dizer para vocês sobre a contaminação pelo coronavírus. Eu fui contaminado num evento familiar na sexta-feira da Paixão desse ano. A gente teve um encontro de família. Por mais que tomamos os cuidados, né, de máscara e tudo, mas alguma coisa não foi bem cuidado. Então tive essa contaminação. E aí eu vim saber 5 dias depois que eu fiquei com muita febre durante a noite, né? Muita febre. Foi os sintomas que deu, foi febre. Muita febre e dor no corpo. E aí eu já amanheci e já fui direto para o laboratório fazer exame
para detectar se era contaminação ou não, que a gente já tinha uma suspeita, né? E aí deu positivo. Depois que eu peguei o resultado positivo, eu fui procurar a unidade de saúde municipal, né, pública, que fazia o acompanhamento dos contaminados. Já peguei a receita do médico com todos os medicamentos, né, os protocolos que tinham que ser necessários. Já entrei imediatamente em isolamento juntamente com a minha esposa e ficamos já em tratamento, né, com medicamento. E 8 dias depois, e assim, eu não sentia sintomas, não sentia nada, somente dor no corpo, dava uma dor no corpo e tudo, né? Mas 8 dias depois desse período, começou a dar falta de ar. Comecei a ficar com falta de ar, e aí numa noite eu não aguentei a falta de ar, né? E aí tive que ser levado imediatamente para a unidade de saúde. Lá eu entrei e fiquei com oxigênio, né, na unidade. E logo depois fui transferido lá para a ala de Covid no hospital de Jauru. E aí depois de alguns exames, né, foi detectado que eu estava meu pulmão já estava comprometido. E aí eles me encaminharam para fazer uma tomografia, onde foi comprovado, né, que grande parte do pulmão já estava comprometido e que eu precisava de um atendimento mais especializado. Eu precisava de uma UTI ou semi-UTI. E aí fui conduzido para o município de Pontes Lacerda para internação na Santa Casa. Depois da internação eu ainda fiquei uns 3 dias com oxigênio, e ele foi diminuindo, né, um processo de desmame, como eles chamam lá, e no 4º dia eu já estava conseguindo respirar sem o oxigênio, né? Mas os 3 primeiros dias foram muito difíceis. E aí fiquei mais 4 dias em observação, sempre com bastante medicamento, não faltou medicamento. Eu voltei todo roxo, as minhas veias, era de hora em hora aplicação, né, de medicamento, sempre venosa, e alguns comprimidos também. E depois que eu fui melhorando, no 8º dia eu recebi alta. E aí fui para casa, muito debilitado. Eu fiquei esses 8 dias apenas deitado, não conseguia levantar, não conseguia andar. O meu corpo estava totalmente debilitado. Os músculos haviam, como se diz, eu havia perdido a força muscular, né? Então eu estava com muita dificuldade. E chegando em casa foi fase de recuperação. Comecei, né, com tratamento, acompanhamento do pessoal da Secretaria de Saúde para ver como estava, e logo depois também já iniciei o processo de fisioterapia com muita dificuldade, né, ainda no corpo, e fui me recuperando. E assim, dizer, gente, que olha, estar contaminado não é nada bom. As pessoas te olham com discriminação, e isso faz parte porque você está com uma coisa que ninguém quer. Então, ninguém se aproxima de você. Essa é a pior parte que tem. Você saber que as pessoas olham para você, não quer tocar na sua mão, não quer passar perto de você. Quando você chega, principalmente em determinados lugares onde tem pessoas, porque a gente é obrigado a ir, né? Você é obrigado a ir na unidade de saúde, você tem que ir na farmácia às vezes, né? Para fazer alguma medição, alguma coisa. E as pessoas olham para você assim com um olhar diferente, sabe? Isso até na família é muito triste, né? Nossa, como que é a parte mais dolorida que tem. Em relação aos medos, o maior medo que a gente tem quando é contaminado pelo Covid é do isolamento, porque nós somos seres sociais e eu particularmente gosto muito de estar com gente, né? De estar com pessoas, e isso é uma dificuldade muito grande, porque o primeiro passo para um contaminado é ser isolado. É a pior sensação que existe, né? Você fica numa situação muito complicada. Eu nem gosto muito de falar sobre isso, porque para mim foi muito triste. Eu fui para Pontes Lacerda, não conhecia ninguém lá, fiquei num quarto com mais pessoas e vendo ali pessoas falecendo, né, constantemente, e você sem saber o que fazer, porque você poderia ser o próximo. As pessoas estavam bem e de repente no outro dia
Então o medo de morrer também é muito, muito grande. E você passa à beira da morte, quer queira, quer não, né? Porque no quarto onde eu fiquei, 3 pessoas faleceram durante o período que eu estava lá e eu conversei com elas, né? Elas estavam sãs e de repente arruinava e não resistia e falecia. Então eu pensei que eu poderia ser o próximo. Por isso que eu tive muito medo. Foi realmente sofrido essa parte, muito sofrido. O conselho que eu dou, né, a orientação sobre cuidados é que assim, não vacilem, né? Tomem todos os cuidados possíveis. Se tiver a oportunidade de orientar alguém também sobre os cuidados, oriente. Usar sempre as máscaras, o álcool e todos os cuidados que são orientados, né? E em relação à vacina, tomar vacina.